As ações do chamado Novo Cangaço, grupo de homens fortemente armados que levam terror às cidades do interior, ganharam espaço no noticiário nos últimos dias. Para falar sobre esses grupos, o programa Entrevista Especial conversou com a delegada Raquel Galinatti, que também é presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo. Confira. Eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que ainda não estão muito próximas a esse termo, o que significa esse novo cangaço. É um termo que está sendo utilizado muito pela imprensa da forma brutal e terrorista com que os criminosos estão invadindo as cidades. Eles aterrorizam a população local, eles entram disparando tiros indiscriminadamente, tocando terror realmente na população e na cidade, utilizam pessoas como escudos humanos. Então, é uma situação que a gente pode até caracterizar como atos de terrorismo. Então, é uma alusão, esse termo, àquele movimento de cangaço, de lampião, que acontecia no Nordeste, né? Exatamente, em que as pessoas elas ficavam realmente aterrorizadas, subjugadas e reféns daquelas organizações criminosas dos criminosos. Claro, acompanhando a tecnologia, hoje, esse novo cangaço utiliza drone, armamentos bélicos, de altíssimo nível, táticas ali de incursão naquelas cidades. Porém, o que a gente tem que reforçar e alertar é que nada disso, desses atos seriam possíveis se não fosse a complacência e a irresponsabilidade e a incompetência do governo em não estruturar as suas forças de segurança. A partir do momento em que a gente tem as instituições de Estado que são responsáveis por não só de uma forma preventiva e também repressiva, prevenir e reprimir os crimes, essas instituições de Estado, no caso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, não tem equipamentos adequados, armamentos adequados, tecnologia adequada, e não tem homens o suficiente para poder sufocar atos de criminalidade, a culpa direta é do governo, que deixa a população e a sociedade à mercê do crime, dos cangaceiros e daqueles que estão praticando crimes e atos de terrorismo. O que a gente pode também fazer uma análise aí de raciocínio, para que fique mais claro, quando a gente vê enchentes inundando as cidades de São Paulo, cidades todas devastadas, elas não acontecem de um dia para o outro. Essas enchentes que inundam as cidades e deixam muitos desabrigados e mortos, elas têm sim aquela previsibilidade, ela tem sim como prevenir que mortes ocorram. Mas o que acontece é o descaso em não investir, em não estruturar, em não deixar aquela cidade de forma adequada com saneamento básico e todas as diretrizes que versam saneamento de determinado local. Então, quando explode, não é algo inesperado. Assim como esses atos de ontem vivenciados, que vimos em Araçatuba, foram atos repetidos, que já aconteceram em Araraquara, em Botucatu, em Santos, em Ourinhos, em outras cidades do interior. E há mais de um ano, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo vem alertando que, sem estrutura, o crime vai ganhar essa conta. Então, o governo comprometido com o combate ao crime, para que ele tenha um comprometimento também para proteger a população contra o crime, ele deve estruturar. Hoje a gente tem um déficit aqui na Polícia Civil que supera 15 mil policiais. Temos os piores salários pagos aos policiais da federação. Temos 40% dos policiais não têm coletes balísticos para a sua atuação no dia a dia. As armas são de péssimas qualidades. A gente não tem estrutura também de investimentos em inteligência. Quando o governo anuncia que distribui viaturas blindadas ou drones, é uma repartição muito ínfima, que não dá, que não consegue cobrir o contingente da estrutura completa da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O que a gente vê de estrutura da Polícia Civil do Estado de São Paulo é o completo abandono. Basta nos dirigirmos a qualquer delegacia do seu bairro. Como essa delegacia está? Ela está abandonada, desmoronada, desintegrada, e esse é o retrato da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não temos condições de combater o crime sem investimento do governo do Estado de São Paulo. A senhora lembrou muito bem a questão das cidades, e um levantamento recente mostra que
no último ano, 6 cidades foram atacadas da mesma forma. E a escolha dos municípios segue 2 critérios principais. Primeiro, ter uma grande quantia de dinheiro armazenada, que é o alvo do roubo. E segundo, a pouca segurança, um reduzido número de policiais. Então, eu queria que a senhora falasse isso. Como essas cidades são escolhidas por esses grupos? A escolha das cidades, eu não tenho como, de forma precisa, falar qual é o critério de escolha dos criminosos. O que eu posso falar de forma precisa é que, independentemente de qual cidade os criminosos e essas quadrilhas tiverem como alvo, é necessário que a polícia se antecipe, que a polícia tenha a inteligência ali estruturada para antecipar esses atos e também reprimir. E prevenir, antes mesmo que aqueles criminosos consigam dar o primeiro disparo, a polícia consiga prender. É possível? É. A polícia consegue, tem atribuição para fazer tal demanda? Tem. A polícia tem competência para tal? Tem. O que falta? Falta estrutura. Falta policiais, falta estrutura de tecnologia, de investimentos, mecanismos para que a gente possa aplicar o que sabemos para proteger a população e a sociedade. Então, quando a gente fica assim, olhando essa situação, o terror que a população foi submetida, o terror colocado no coração de cada um desses moradores dessas cidades aí de Araçatuba, na madrugada de ontem, a gente percebe que a responsabilidade é direta do governo, porque ele tem homens preparados, ele tem a polícia preparada para combater o crime, com superioridade, pelo todo o conhecimento técnico que nós temos, mas sem instrumentos, sem armamentos, sem tecnologia, sem salário, sem policiais, sem viaturas, é impossível que a gente consiga exercer as nossas atribuições de acordo com o que conseguimos e sabemos fazer. Agora, entre as inúmeras reportagens que foram divulgadas, eu li alguns especialistas em segurança afirmando que dificilmente uma ação como essa deve acontecer em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde a estrutura é mais concentrada. Já as cidades do interior ficam mais vulneráveis e devem ser os alvos. A senhora compartilha disso? A senhora acredita que dificilmente São Paulo vai ser alvo de um ataque como esse, porém outras cidades menores ficam vulneráveis? Olha, eu não compartilho de muitos posicionamentos dos estudiosos e supostos especialistas que não são empíricos, que são somente teóricos. Então, claro, é muito fácil você, através de teorias, poder polemizar, criar suposições ou até ter previsibilidade de atos. Isso eu não concordo com muitas das teorias dos especialistas teóricos. O que eu sei é que, como policial, como delegada de polícia, eu não subestimo o crime nem o criminoso. Então, o criminoso, ele é covarde, ele busca uma vulnerabilidade. Se a vulnerabilidade, porventura, estiver nos grandes centros e nas grandes cidades, eles vão, sim, praticar o crime. Correto. E, agora, o serviço de inteligência é um dos melhores antídotos, investir no serviço de inteligência, na capacitação para combater esse tipo de crime? Temos, sim, que investir em inteligência. É necessário que tenhamos um aparato em inteligência e, principalmente, que quem aplique a inteligência sejam as instituições legalmente autorizadas e constituídas para tal. A Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Federal. O que não se admite é que aventureiros ou aqueles que tentem usurpar a atividade de inteligência investigativa policial tentem se aventurar nessa estrada. Olha aí, mais um alerta importante feito pela delegada. E continue ligado, porque aqui é sempre assim. Você tem especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Até a próxima.